se a gente pensasse que o maior perigo para nossa civilização não é a dificuldade, a crise, a guerra, mas justamente o contrário, o conforto? Parece estranho, né? Pois é, mas foi exatamente essa provocação que o filósofo espanhol José Ortega y Gasset fez lá em 1929, com seu livro clássico e polêmico pra caramba, A Rebelião das Massas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa obra para entender o diagnóstico que ele fez da sua época e que, de um jeito assustador, parece falar diretamente com a gente hoje. Olha, a ideia central do Ortega é de explodir a cabeça. Ele diz que está rolando uma nova rebelião. Mas, não é aquela rebelião que a gente aprende na escola, dos pobres contra os ricos, dos oprimidos contra os opressores. Não, não. É uma rebelião muito mais sutil e, segundo ele, infinitamente mais perigosa, a rebelião dos satisfeitos. Isso mesmo, a rebelião de quem já nasceu com tudo na mão, que acha que a vida fácil e com fartura é um direito natural e que por isso mesmo se sente no direito de exigir mais e mais, sem nunca se perguntar o que precisa dar em troca. Bora entender como é que ele chegou nessa conclusão? Então, pode esquecer aquela ideia de luta de classes, de burguesia contra proletariado. O que o Ortega estava sacando ali no comecinho do século XX na Europa era uma coisa completamente nova. Tinha um novo personagem surgindo e tomando conta de todos os espaços da vida pública, da política à arte. Um tipo de pessoa que ele batizou com o nome que ficou para a história, o Homem-Massa. E aqui, gente, tem um ponto que é fundamental para não entender tudo errado. Quando o Ortega, escrevendo ali no meio daquele caldeirão de tensões da Europa pré-guerra, fala em massa, ele não está falando do trabalhador, do pobre ou de uma classe social específica. Para ele, o homem-massa não é definido pelo dinheiro que tem no banco, mas por uma mentalidade. É um jeito de ser, uma atitude diante da vida que, segundo ele, podia aparecer tanto no operário quanto no aristocrata. Beleza, mas então, quem é esse tal de homem-massa? O que define esse novo tipo humano que ele via com tanta preocupação, a ponto de achar que era uma ameaça para o futuro da civilização? O que torna ele tão diferente das gerações passadas e, ao mesmo tempo, tão perigoso? Para explicar isso, o Ortega usa uma metáfora que, olha, é simplesmente genial. Ele diz que o homem-massa é como uma criança mimada. Pensa só, ele nasce num mundo de uma facilidade incrível, com segurança, tecnologia, direitos, um mundo que parece que funciona por mágica. Ele acha que tudo isso é natural, como o sol que nasce todo dia. O que ele não tem, e nem faz questão de ter, é a menor noção do esforço gigantesco, dos séculos de sacrifício, de genialidade e de trabalho que foram necessários para construir cada pedacinho desse mundo que ele recebeu de bandeja. E olha, isso é muito mais fundo que só preguiça, tá? É um perfil psicológico mesmo. Ele acredita que a vida tem que ser fácil e sem limites. E a ingratidão dele é radical. Mas não é por maldade, sabe? É porque ele simplesmente não consegue ver que a civilização é uma conquista frágil. Para ele, as opiniões dele são verdades absolutas. E ele não sente a menor necessidade de ouvir ninguém ou de se questionar. Ele vive no eterno agora, sem nenhuma noção de história. E como uma criança, ele só exige direitos, serviços, soluções. Mas se sentir na obrigação de contribuir com alguma coisa, jamais. A forma como Ortega descreve essa mentalidade é de cair o queixo. Cara, essa frase, ela resume tudo de um jeito brilhante. É como se o palco de uma civilização super sofisticada, com regras complexas, com uma história riquíssima, de repente fosse invadido por alguém com uma cabeça primitiva que só entende as coisas de um jeito simples. A tecnologia e a organização social moderna permitiram que esse primitivo vivesse nesse mundo complexo, aproveitando tudo de bom, mas sem entender nadinha dos princípios que mantêm tudo isso de... Ok, e aqui que a gente chega no ponto central do alerta do Ortega. Por que, afinal, esse homem-massa é tão perigoso? Qual é o risco de verdade? É porque a própria civilização, que ele trata como se fosse parte da natureza, algo que sempre esteve ali, é, na verdade, uma construção artificial extremamente frágil. A melhor forma de entender isso é pensar na civilização como um jardim gigantesco e super delicado. Os parques, as leis, a medicina, a ciência, a arte, nada disso brota do chão sozinho, né? São como plantas raras, que levaram séculos para serem cultivadas e que precisam de cuidado todo santo dia para não morrer. A civilização exige manutenção. E para Ortega, o homem-massa é o cara que passeia pelo jardim, pega as frutas, reclama que uma flor tá meio murcha, mas nunca, jamais, pega numa pá ou num regador. Ele não sabe e nem quer saber como cuidar do jardim. E é esse contraste que está no coração do problema. De um lado, você tem a mentalidade dos construtores, baseada em esforço, visão de futuro, senso de dever com a história, aceitação de que as coisas são complexas e a necessidade de manter padrões altos. Do outro, a mentalidade do homem-massa,
que só pensa em direito e facilidade, que vive o momento, que quer solução simples para problema complicado e que é marcado pela ingratidão. Como ele não reconhece o valor do esforço, ele põe a estrutura toda em risco. É como morar numa casa e começar a arrancar os tijolos da fundação para acender uma fogueira e se aquecer. Para ele, civilização é, antes de mais nada, essa vontade de cooperar, de construir junto, de respeitar regras para criar algo maior. É a vontade de conviver. Mas e quando essa vontade some? Quando as pessoas se recusam a carregar suas responsabilidades, um vazio de poder imenso se abre. E a gente sabe, né? A história mostra que um vácuo de poder nunca fica vazio por muito tempo. Alguma coisa sempre corre para ocupar aquele espaço. E é exatamente nesse vácuo que entra o que o Ortega via como o maior perigo de todos: a adoração de um Estado gigante, um Estado que está em todo lugar, um Estado todo-poderoso. O Estado deixa de ser visto como uma ferramenta da sociedade e vira quase uma entidade mágica que resolve tudo. A lógica por trás disso é bem simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Ao invés de contar com a ajuda da comunidade, com a iniciativa das pessoas, com o esforço de cada um para resolver os problemas, o homem-massa se vira para essa máquina enorme e anônima do Estado para tudo. Qualquer problema que aparece, a resposta é sempre a mesma. O Estado tem que resolver. Cadê o Estado? E essa mentalidade cria um ciclo vicioso que é uma ameaça gigantesca para a liberdade. Esse processo, que ele chamou de estatificação da vida, funciona como um ciclo que se alimenta. Aparece um problema, as massas gritam por mais Estado. O Estado, claro, adora isso e cresce em poder, em burocracia, em controle. Com isso, a capacidade da própria sociedade de se organizar, de criar soluções, de ser espontânea, vai atrofiando, vai morrendo. A sociedade fica cada vez mais passiva, mais dependente, e o Estado cada vez mais gigante, indispensável. No fim das contas, a sociedade passa a viver para servir ao Estado, e não o contrário. E isso esmaga a liberdade e a criatividade, que são a base da civilização. Para o Ortega, que estava escrevendo isso ali nos anos 30, vendo o fascismo e o comunismo crescendo na Europa, esse era o caminho direto para a tirania. Ele enxergava esses dois movimentos não como opostos, mas como duas caras da mesma moeda. A submissão total da pessoa e da sociedade a uma máquina estatal que promete resolver tudo em troca da liberdade de todos. E toda essa dependência do Estado leva a gente para a observação final do Ortega, que talvez seja a mais assustadora de todas. Ele sentia que, apesar de todo o poder que tinha, o mundo moderno estava se tornando uma civilização à deriva, sem rumo, sem um projeto de futuro. E vamos ser sinceros, se ele achava isso em 1929, imagina hoje. A gente vive numa época com uma abundância de tecnologia e de recursos que é inédita na história. A gente tem mais poder, mais conhecimento, estamos conectados o tempo todo, mais do que qualquer geração que já pisou neste planeta. Na teoria, a gente pode fazer quase qualquer coisa que a nossa imaginação conseguir criar. A pergunta do Ortega é, com todo esse poder, com toda essa capacidade, a gente sabe o que quer com tudo isso? A gente tem um propósito, um projeto de vida em comum? Ele sentia que a sua época estava completamente perdida. Nas palavras dele, era uma época que se sente fabulosamente capaz de realizar, mas não sabe o que realizar. A gente virou mestre nos comos. Como construir, como conectar, como produzir. Mas parece que a gente esqueceu completamente de perguntar para quê. E essa frase dele é de arrepiar. Ela resume o medo mais profundo do Ortega. Um mundo cheio de poder, mas vazio de propósito. Uma civilização que tem o carro mais rápido do mundo, mas não tem a menor ideia de para onde quer ir. Então ela fica só vagando de uma crise para outra, de uma novidade para outra, sem um projeto, sem uma direção clara. Completamente perdida na sua própria e incrível abundância. Pois é, quase 100 anos depois, e a pergunta do Ortega parece que foi feita ontem, né? A Rebelião das Massas é muito mais que um livro de história. Ele é um espelho. Ele nos força a olhar para o nosso mundo, para a nossa cultura, e perguntar, será que essa mentalidade do homem-massa virou o padrão? Voltando para a nossa metáfora, a gente está cuidando do nosso jardim ou está só passeando, reclamando das pragas, esperando que o jardineiro Estado resolva tudo? A resposta talvez defina o futuro que a gente vai deixar.